nos trouxe, e eu tenho convicção que hoje não vai ser diferente, amém? Que o Senhor vai continuar encontrando uma terra fértil, que você esteja aberta para consumir tudo. Eu tenho aprendido assim, eu posso até estar com 1000 coisas, né, quando eu vou para algum lugar, mas a partir do momento que eu estou ali, eu me desconecto de tudo e recebo tudo que o Senhor tem para mim. Então, que vocês possam, de verdade, se conectar aos céus, porque eu sei que vai ser um maná grande. Eu queria desde já chamar a apóstola, né? Eu creio que ela tem muito para derramar. E alguém ajude aí, gente, porque esse batente, mas já subiu. Ela é jovem, né, apóstola? Então, mais uma vez, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor traga tudo que foi colocado no seu coração e derrame aqui sobre as nossas vidas. Você pode levantar a sua mão para cá em direção. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez por esse tempo tão precioso. Muito obrigado, Senhor, porque somos privilegiadas de estar aqui, recebendo do teu maná. Que o Senhor use a tua filha poderosamente e que cada palavra, tudo que ela trouxer, venha diretamente do teu trono para as nossas vidas. O terreno está pronto, Senhor, e essa casa, Deus, tem toda a liberdade para o que dá toda a liberdade a ela, para ela ministrar o que vier ao seu coração. Muito obrigada, Senhor, pela vinda dela, pela vida de Andressa, Senhor, por essas mulheres abençoadas em nosso meio. É assim que nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Shalom, queridas, a graça e a paz, amém? Muito bom, a água de coco é ótima. Glória a Deus, estamos aqui para dar continuidade, não é isso? A nossa vida é contínua, a nossa santidade é contínua e a nossa salvação é operacional. Ela precisa ser operada e ela precisa crescer a cada dia, amém? Então nós vamos mais uma vez conectar a nossa mente ao trono da graça do Deus Altíssimo, para que a luz do entendimento nos sejam concedidos e que nós possamos entrar nesse mistério e discernir o propósito que Deus tem hoje para as nossas vidas. Não a pastora nem a apóstola Graça, mas você que Deus trouxe aqui é importante. E tudo que Ele quer é o seu coração. Amém? Ele quer tabernacular com você. Ele quer ter um lugar de honra dentro de você. E Ele quer fazer você descansar e usufruir da presença dEle, da permanência dEle. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele quer que você descanse, Ele quer tirar o fardo, Ele quer tirar o peso e Ele quer desobstruir os canais do fluxo da vida. Hoje nós vamos estar falando sobre essa desobstrução, amém? Mas nós vamos orar em concordância, né? A concordância traz uma conexão direta de autoridade com autorização. Então quer dizer, eu concordo com o que Deus tem para mim nessa tarde. Eu concordo que Ele escreveu os meus dias antes mesmo de haver um só dia. Eu concordo que nas tábuas de carne do meu coração eu vou discernir o propósito dessa tarde. E eu vou usufruir na certeza de que a promessa de Deus se cumprirá na minha vida. Você vai tomar posse disso, amém? Então a concordância, como nós falamos ontem, ela restaura o quê? A identidade e a paternidade divina, não é isso? É assim que Ele fez. Dissestes bem, filho de Bajonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando Ele disse isso, Ele disse assim: você é filho de Bajonas, você tem uma paternidade, amém? E por causa disso, você receberá uma autoridade. E você vai discernir seu chamado e sua missão. Porque essa revelação te dá a autoridade para você ligar e desligar.
e as portas do inferno não prevalecerão mais. Nós trabalhamos ontem que no resgate da sua singularidade, do seu valor e da sua origem, você tem poder de exercer autoridade no mundo físico, não é isso? Poder da palavra falada, poder da palavra manifestada no mundo físico. Toda a verdade é paralela, tudo que acontece no mundo físico está relacionado com o mundo espiritual. Então essa verdade, ela precisa estar no seu coração, não como um sentimento, mas como uma convicção. Não de uma fé emocional, mas de uma fé inteligente. A fé inteligente nos leva a dar o tiro no lugar certo. E quando a gente se move por uma fé emocional, a gente sai dando tiro em todo lugar. Só não acerta no lugar certo. Por quê? Porque está comprometida com o que eu sinto, com a minha mente, com meus conceitos, com meus paradigmas, com minha religiosidade. Então eu não quero isso. Eu quero uma fé convicta do meu direito legal como filha remida para a glória do Deus Altíssimo. Então eu exerço uma posição maior no mundo espiritual, porque o diabo sabe que eu sei. O diabo sabe quando você sabe. E o diabo sabe quando você é papagaio, só fica repetindo, mas não sabe o que está falando. Então o Senhor quer que você saiba o que você está falando e o poder que tem essas palavras, o poder que você carrega através dessas palavras, que é a presença viva de Jesus Cristo em sua vida. Amém? Então você não é um projeto de um homem, de uma mulher, você não é um projeto de um casal, de uma família, você é o sonho do coração de Deus. Amém? Então ele escreveu os seus dias, ele escreveu um manual de funcionamento e ele tem uma agenda hoje para você. A sua agenda era você estar aqui hoje. Você crê nisso? Amém. Porque nós podemos até fazer muitos planos e projetos, mas o realizar e o cumprir vem do Senhor. Então você está cumprindo uma agenda dele. Você chegou nesse lugar. Você chegou, você visualizou. Você sabia a roupa que você ia vestir, tudo. Porque já estava preparado isso para você. Então, para que você dê continuidade a isso e contribuir para que a obra dele seja feita em sua vida, precisa existir uma concordância. Eu quero, Senhor. Eu quero verdadeiramente receber o que o Senhor tem para mim. Eu quero que na minha limitação humana, o teu poder ilimitado trabalhe no meu coração. Porque o Espírito é ilimitado. Nós somos limitados, mas o Espírito não. Então, o que nós vamos nos mover aqui é no Espírito. A palavra é viva, eficaz e operante. Adentra no mais profundo da linha divisória do nosso fôlego e divide a alma do Espírito juntas em medula e é apta a discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, o que tem que prevalecer na nossa vida é o espiritual. É a espada que divide a minha alma do meu espírito. Então o espírito tem que prevalecer sobre a minha alma, que são as minhas emoções, os meus sentidos. Amém? Então, diante disso que eu estou falando para você, você vai concordar comigo. Poder da palavra falada, algo materializado. Então hoje nós precisamos mais uma vez nos revestir de toda a armadura. Eu creio que vocês já estão aqui debaixo de um manto de oração, de proteção de Deus. Mas nós temos uma batalha muito grande a ser vencida. É a nossa própria mente. Porque eu posso estar falando aqui e você está recebendo vários ataques na sua mente. Está entendendo? Então, muitas vezes é assim que acontece. Por quê? Porque o Satanás, ele não pode atuar no seu espírito. Mas ele pode ser atraído pelos pensamentos do seu coração, da sua mente. E ele se torna presente ali, por quê? Porque está surgindo um espírito de incredulidade, está surgindo um espírito de dúvida, de julgamento. Aí ele vai e se aproxima. Por quê? Porque os seus pensamentos rompeu os que estão ao redor e deu acesso para os que estão ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso
redor. E ao derredor está o quê? O inimigo. Qualquer brecha que eu dou, ele entra. Então a sua mente precisa estar completamente cativa, submissa, com uma conexão direta com o trono da graça do Deus Altíssimo. Aí você fala assim, é muito fácil falar. Como é que nós vamos fazer? Poder da palavra. Senhor, na autoridade do teu nome, no poder do sangue remidor, eu quero colocar sobre minha cabeça um capacete da salvação. Eu quero declarar que esse capacete é a totalidade de todo o ser. Tu és o Todo-Poderoso e a tua conexão está em mim. E eu quero ser dirigida, quero ser preenchida pelo sangue do Cordeiro, que me purifica de toda iniquidade. Senhor, eu quero me despojar de todo acúmulo de maldade, acatar a sua palavra com mansidão, porque ela é poderosa para resgatar a minha alma. Veja que coisa mais linda, porque a nossa mente é uma esponja. Você já viu que a gente, quando está tomando banho, se a esponja cai no chão, o que ela faz? Ela suga a água. E se ela cai numa água suja, o que acontece? Ela suga a imundície. Não fala, despojai de todo o acúmulo de maldade, acatai a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para resgatar a sua alma. Ele está falando, ó, pega a esponja, que está cheio de sujeira, aperta ela. A palavra que lava o entendimento. A palavra é a água que nos purifica. Coloca essa esponja na palavra. Vai vir, mas ainda está suja. Quanto mais a gente coloca essa mente na palavra, mais ela vai sendo purificada. E quando ela é purificada, o que acontece? Ela resgata a nossa alma. A nossa alma é algo que precisa ser resgatada e salva, porque ela está perdida. As nossas emoções, a nossa mente, muitas vezes está tão comprometida, que tudo que a alma faz, que tudo que a mente faz é satisfazer o desejo da alma. Quando ele fala despojai disso e acatai com mansidão, ele está dizendo assim, olha, você vai se debater um pouquinho, mas quando você acatar isso com mansidão, você vai ser dominado pelo Espírito. Porque mansidão não é nada manso. Mansidão é adestramento, é amansar o boi bravo, é podar os espinhos do limoeiro, é enxertar uma lima no limão e poder saborear uma laranja deliciosa. Mas vigiai, porque o espinho vai tentar crescer novamente, porque a natureza dele é essa. Está entendendo? Então muitas coisas chegam a nós e nós vamos nos debater. Mas quando ele diz assim, adestrai para ser dominado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai ter uma maior alegria, porque você não recebe comandos da sua mente, mas você recebe comandos do Espírito de Deus e do seu interior, quando a água fluir de uma forma transbordante. Amém? Então nós vamos nos preparar para receber o que Deus tem para nós aqui. Vamos colocar a nossa roupa. Ele disse assim, de forma assombrosamente maravilhosa ele te fez, entreteceu como nas profundezas da terra. Veja só que coisa mais linda. Uma mamãe, cadê a buchudinha daqui? A buchudinha daqui com certeza está preparando um enxoval lindo, né? E se é o segundo, é o terceiro é maravilhoso, porque já não pega, porque o segundo o terceiro já é a raspa do tacho. Muitas vezes a gente já quer tudo novo, cheio de coisa, mas o segundo é o sanduíche. Mas os terceiro, o que acontece? Ela está preparando coisas lindas, bonitinhas, está bordando, está fazendo.
Quando o Senhor diz que te entreteceu como nas profundezas da terra, Ele está dizendo: eu bordei um enxoval seu. Mas o seu enxoval não é para os primeiros 6 meses, é para a eternidade. Está entendendo? Ele bordou o seu enxoval. Então Ele tem uma roupagem para você. E ela se manifesta pelo poder da palavra, para que o mundo espiritual não veja você pelado, mas veja você como um ponto de luz. Porque quando a gente coloca a armadura, quando a gente coloca essa roupagem, nós somos vistos como um ponto de luz. O inimigo já não nos encontra mais com facilidade. Mas quando a gente esquece de colocar, nós podemos sofrer um ataque logo quando sai de casa, no trânsito, em alguma coisa, como se diz, a mortandade que assola até o meio-dia. É o quê? A seta do inimigo que quer acabar com o nosso dia. Então até o meio-dia ele tenta nos tirar a alegria do dia. É a mortandade que assola. 1000 cairão ao teu lado, 2000 ao teu direito, mas tu permanecerás em pé, porque o Senhor é o seu Pai. Então nós vamos colocar essas peças hoje. Amém? Você, antes de vir para cá, ou então quando se acordou, acabou de tomar banho, qual foi a primeira peça que você colocou? Ninguém está pelado aqui, tá? Calcinha, né? A gente coloca primeiro a calcinha, né? Depois a gente coloca o que? A nossa sandalinha ali, vai saindo. Depois a gente coloca, cinge o nosso lombo, começa a colocar as peças. A couraça de justiça, que é a nossa proteção. E nós vamos colocar isso, porque já houve orações de batalha nesse lugar. O Senhor já deu ordem aos anjos com patentes apropriadas para estar aqui. Para a peleja dessa tarde, os anjos com patentes apropriadas já estão aqui. Por quê? Porque foi proclamado e decretado o poder de Deus nesse lugar. Então você pode imaginar o entendimento que vai ser dado a você, o dilatar da revelação que Deus tem para você, por causa da atmosfera e o teto desse lugar que já está coberto de oração. E o tanto de ponto de luz que vai se manifestar nesse lugar a partir de agora, pelo poder da palavra. Então vamos colocar? Como ninguém coloca calcinha sentado, a gente vai se levantar para colocar a nossa roupagem, né? A gente vai crer plenamente de que estamos nos revestindo agora. Amém? Pai, nós queremos declarar que há concordância nesse lugar. Nós concordamos plenamente que a Tua palavra é viva, eficaz e operante. E ela vai operar no coração de cada uma das Tuas filhas. Nós estamos muito felizes, Senhor, porque a instrumentalidade viva da Sua palavra nos traz esperança viva, Pai. Senhor, nós queremos declarar que Tu és a delícia da nossa vida. Tu és a razão e o motivo do nosso viver. Estamos aqui, Senhor, na certeza absoluta de que se a Sua presença não for real, de nada vale estar aqui. Se o Teu Espírito não tiver liberdade de ação, não podemos caminhar, Pai. Por isso, na autoridade do Teu nome, no poder do sangue remidor, nós queremos agora tomar por ganho o lugar onde estamos pisando. Nós calçamos a sandália da preparação do Evangelho da Paz, declarando que lâmpada em nossos pés e luz no nosso caminho seja a Tua palavra viva, Pai. Senhor, nós queremos também agora cingir o nosso lombo com o cinturão da verdade, para que não haja nenhuma incredulidade ou religiosidade que impeça de que a revelação viva da Tua palavra se manifeste verdade dentro dos nossos corações. Senhor, nós declaramos que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum acesso a Ti se não for pelo Filho chamado Jesus, o nosso Yeshua HaMashiach. Por isso, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós queremos agora declarar que colocamos sobre o nosso corpo uma armadura, porque fomos justificados
naquela cruz. E certamente o Senhor levou sobre si nossas dores, enfermidades, nossas maldições, e não há condenação para aquele que está em ti. Por isso, na autoridade do teu nome, nós queremos declarar que estamos vestidos com essa armadura, Pai. Todas as dores, todas as disfunções, coloque agora em pleno êxito, Senhor, todo o sistema das tuas filhas agora, Pai. Senhor, na autoridade do teu nome, nós queremos colocar sobre nossa cabeça um capacete da salvação. Nós declaramos que tu és o nosso capacete, cabeça da igreja, equilíbrio para o corpo. E que a conexão dos nossos pensamentos esteja ligada ao teu computador. Que nós possamos agora, Senhor, ter uma mente livre para receber de Ti, uma mente limpa, Senhor, para que o fluxo das Tuas águas possam nos levar ao lugar certo. Por isso, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós declaramos que todo pensamento fora do Teu propósito seja dissipado agora. Traz equilíbrio, Senhor, para o corpo, equilíbrio para a Tua igreja, para a Tua noiva, Senhor. Por isso, na autoridade do teu nome, Senhor, nós queremos agora embraçar um escudo da fé contra todos os dardos malignos. Por isso, nós declaramos que esse escudo seja encharcado do sangue, que neutraliza o que vem de fora e o que sai de nós, que é contaminável. Nós declaramos neutralizado pelo escudo e nós declaramos uma fé inabalável, Pai. Senhor, nós queremos colocar nessa outra mão a espada do Espírito, que é a tua palavra viva, Pai. Por isso nós declaramos que ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que ela adentra no mais profundo da linha divisória do fôlego, e ela traz às claras o que está no escuro. Por isso nós declaramos agora que essa espada traspasse o nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medula, e sendo apta a discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Por isso nós declaramos o poder dessa espada rodante dentro de cada uma de nós, Pai. Senhor, nós queremos declarar que esse dia, que se chama hoje, é o dia em que o Senhor preparou para que as tuas filhas se deleitassem na tua palavra. Por isso nós entregamos esse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu queria muito que você fizesse algo. Abençoe essa pessoa que está do seu lado, abrace ela e diga assim: olha, minha irmã, você vai receber. Eu estou orando para que você receba tudo que Deus tem para você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, queridas? Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar algo poderoso. Nós começamos ontem, tá? Nós vimos que a nossa origem é de vida, né? Nós somos geradoras de vidas, nós somos irrigadoras de vidas, e nós levantamos proteção sobre nossa casa e a nossa geração bendita. Amém? Para nós mudarmos de dentro para fora, tá? Nós precisamos exigir que nós mesmos venhamos parar de ser o nosso juiz severo para se tornar nosso aliado leal. Você vai parar de ser severa com você e vai se aliar de forma leal com você mesmo. Vai substituir a autocrítica com a curiosidade. Aquela que vai procurar saber a causa, mas não vai se prender nos sintomas. Os sintomas não, muitas vezes, não é aquele, porque a causa é outra. Nós precisamos detectar a porta de entrada. Amém? Nós precisamos filtrar o que entra na área dos sentidos, tá? A cura interna está relacionado com o que entra, com o que você come, com a visão, com as conversas, com os ambientes.
Tudo isso é matéria-prima. E nós precisamos fazer uma curadoria emocional. Nós precisamos proteger nosso espaço mental. Limpar de dentro para fora. E limpar de dentro para fora significa dizer um não para muitas coisas que estão do lado de fora. Amém? Então, quando a cura começa dentro de nós, nós vamos começar a tratar algumas coisas que estão do lado de fora de uma outra forma. Nós vamos fechar a porta de toda a legalidade que tem. Cuidar de você mesmo, tá? Não é uma autoindulgência, mas é uma autoproteção e preservação de si mesmo. Cuidar de você é um processo. E às vezes desconfortável, completamente. Mas ele é o único caminho pelo qual você permite florescer de uma forma autêntica. Tem que haver toda essa entrega e essa determinação nas nossas vidas. Ontem nós falamos sobre o sistema, né, do sangue, que é a vida. Falamos do sistema circulatório, que é o sistema familiar e todos os sistemas da nossa vida. E falamos do sistema linfático, que é a proteção, os muros que são levantados para que a gente esteja imune a muitas coisas que estão do lado de fora. Então, para que haja um ciclo normal nessa origem que foi nos dada por Jesus, o que precisa acontecer? Precisa acontecer que haja um ciclo natural no sistema. Então, quando existe um coágulo nas artérias, nós corremos o risco de morrer. E o que é um coágulo no sistema, nas artérias? É a falta do perdão. Quando nós não perdoamos, nós estamos permitindo que o sistema não funcione com o mesmo êxito pela qual Deus determinou na nossa vida. Então, o sistema muitas vezes está relacionado com a família, com os filhos, relacionamentos, baixa estima, rejeição. É quando você é intimidado, paralisado, e algumas áreas da sua vida está obstruída. Não está havendo um ciclo normal e contínuo da vida dentro de você. Então hoje nós vamos falar sobre isso, que é fundamental para um processo e um plano de redenção e de libertação na nossa vida. Quando eu ministro há mais de 32 anos nesta área de libertação. Eu ministro EIFOL há muitos anos, há mais de 20 anos. E contra fatos não há argumentos. Então a gente cresce e amadurece praticando. Então o Senhor traz revelação em muitas áreas da nossa vida. E um dos pré-requisitos mais importantes para um processo de cura e de libertação está relacionado com o perdão. Quando você não se dispõe a isso, a gente não dá nem continuidade. A gente para por ali. Nós não damos continuidade se você não está disposto a perdoar. Porque o perdão é o carro-chefe do processo de cura e de libertação. Se não acontecer isso, nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Veja, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor do pecado. Do pecado transmitido de geração a geração.
quando o Senhor diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Ele vai visitar. E se essa árvore está vulnerável, o ciclo e a propagação da iniquidade vai continuar. Por isso que muitas coisas são repetitivas: quebra de aliança, sangue derramado, que é o aborto. E nós precisamos discernir tudo isso, detectar uma porta para que hoje mesmo isso seja revertido para a glória. Porque uma vez que a luz entra nas nossas trevas, ela perde a força. Porque o Senhor habita nos louvores, mas Satanás habita nas feridas escondidas. E o Senhor fala para nós claramente: pedir perdão ao Senhor para ser perdoado, mas confessar uns aos outros para serem curados. Muitas pessoas estão perdoadas, mas são doentes, não estão curadas dentro da própria igreja. Por quê? Porque não está pronta para liberar aquilo que está impedindo o fluxo normal de vida e de geração em geração. É a propagação. Eu digo assim, que a nossa vida se resume nos 3 CC: ciclo, círculo e circuito. Quando nós não fechamos ciclo, andamos em círculo e não entendemos o circuito. Mas quando a gente fecha ciclo, nós andamos em círculo de relacionamentos e conexões diferentes, que nos direciona para um circuito, para um caminho novo. E tem muitos de nós que não fechamos ciclos até hoje e andamos em círculo, sem entender o circuito. E tudo que Deus quer hoje é que através daquilo que você receber, você feche alguns ciclos na sua vida e comece um novo círculo de conexões e relacionamentos que te leva ao cumprimento do propósito. Deus está aqui para falar com cada um de nós, tá? No Novo Testamento, a palavra grega usada para perdão significa soltar, jogar para longe, libertar-se. O contrário disso chama-se o quê? Ressentimento, ou seja, sentir de novo. E o ressentimento apega-se ao passado, aquilo que está preso. E se é liberado continuamente, arranca cada vez mais a casca, de modo que a ferida nunca sara. Quando existe o ressentimento, a amargura, a mágoa, é como se arrancasse uma casca todo dia de uma ferida que está num processo de cura e ela nunca se cura. O perdão, ela transcende o implacável lei da natureza. Se não transcendermos esta lei, o que acontece? Continuamos amarrados a pessoas que não conseguimos perdoar, presas nas suas garras. Quando nós não perdoamos, vivemos encarcerados, apertados pelas garras da amargura, ressentimento e muitas vezes o ódio. Hoje nós vamos falar sobre o grande ensinamento de Jesus. Você lembra que Jesus, ele esteve com seus discípulos e na hora do cumprimento do propósito dele, ele disse para os seus discípulos que iria. E os discípulos não conseguiram alcançar, porque estavam limitados na sua mentalidade humana, e não conseguia compreender um governo fora daquele momento, circunstância ali. Eles achavam que Jesus ia governar e acabar com Herodes, com aquele povo todo ali, quando na realidade o propósito era espiritual. Eu quero dizer a você, não se engane, nem se prenda com o que está acontecendo. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Na mão dele está a vara, o cetro de justiça.
que esmiuça a penha e destrói as pedras. Creia nisso. Não se envolva, nem se prenda a esse mover de governo imundo que nós estamos vivendo. Só se posicione como uma igreja bendita e bem-aventurada, que faz diferença no mundo espiritual, a ponto de trazer no mundo físico a vitória do Senhor. É só uma questão de tempo. Tudo que está acontecendo está escrito. Está escrito. E tudo que Deus espera da igreja é um posicionamento. Aquele que está sujo, se suje mais. Aquele que está santo, santifique-se mais. Essa é a nossa responsabilidade pessoal. Buscar santidade a cada dia. Se permitir ser limpo a cada dia. Sair de toda contaminação. E ter a convicção de que Deus não perdeu o controle. E Ele ainda fala muito claro: beijai o filho, para que a minha ira não te alcance. Salmo 2. Sabe o que Ele está dizendo? Beija o meu filho, porque quem vê o filho, vê o pai. Quem beija o filho, beija o pai. Ele está dizendo: busque cada dia mais conhecer o plano perfeito chamado Jesus. Esse é o plano, esse é o governo perfeito, esse é o plano perfeito. E você viu ontem que você é da origem, não é da circunstância, nem da linha do tempo. E o teu poder está na origem. Quem você é em Cristo Jesus. Amém? Não é seu pai que determina a sua identidade, é o Senhor. Talvez você tenha vindo de um lar onde a sua referência paterna e materna seja terrível. E você muitas vezes vai buscar no mundo o que faltou dentro de casa. Muitas vezes se deitando no peito de alguém, buscando aquilo que faltou no peito de um pai. E Satanás reverte isso em sentimento. E há uma confusão na identidade. Isso é outra pregação, né? A gente vai falar dela depois. Amém? Mas o que eu quero falar hoje é que quando os discípulos não entendiam, né? E quando eles passaram a ter certeza de que o Senhor iria, que precisava ir, eles perguntaram: Senhor, ensina-nos a falar contigo. Ensina-nos a orar. Porque oração é uma conexão de diálogo constante. É falar com o Pai. Simplesmente é falar com o Pai. Orar é falar. Amém? E a ação é agir, falar e agir. Porque só falar sem agir não adianta nada. Então, quando os discípulos perguntaram para ele: Pai, ensina-nos a orar. Aí ele veio e nos ensinou. Mateus 6, 9, 15. E esse diálogo, essa conversa, o Senhor ensina eles a decretar, estabelecer e se apropriar de tudo que Deus tem para ele. Ele ensina eles a fazerem uma oração e um diálogo com toda a autoridade no mundo espiritual. E você sabe qual foi essa oração? Vamos lá? Pai nosso, santificado, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como? Qual é o modelo? O céu. O modelo para a terra é o céu, tá? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que você está pedindo? Você já pediu hoje? Pão. Tem gente: não vou pedir porque Deus sabe que eu preciso. Peça. Ele está dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É o pão espiritual, é a palavra viva, eficaz e operante. É o pão nosso de cada dia e é a provisão da sua mesa. Ele diz: peça isso, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Por quê? Porque Ele é a novidade do dia. Ele é o pão nosso de cada dia. Ele é a revelação do dia.
Amém? Ele fala de um alimento espiritual, mas te levando a ter autoridade para estabelecer a provisão nos seus celeiros, nas suas dispensas e na sua mesa. Amém? Então ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. As nossas dívidas precisam ser perdoadas através de quê? Do ensinamento, como nós perdoamos a quem nos deve. Amém? Então nós vamos ter que aprender isso. E não induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Vamos mais no versículo 14. Ele diz assim: porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vocês. E o 15: se porém não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Aqui está a chave. A condição de ter uma vida de intimidade, de crescimento, está relacionado com a liberação de perdão. Você já relacionou com a pessoa que você fala assim: ah, eu já perdoei ela, mas ela lá e eu aqui. Não quero aproximação, não quero nada. Não é isso? E o Senhor também é assim, viu? Se eu não perdoar, é Ele lá e eu aqui. É Ele lá e eu aqui, do mesmo jeito. O céu não se rompe, eu não tenho resposta, e aí a minha fé não cresce, porque eu não tenho convicção, e eu só tenho emoção. Então a condição de sermos e desenvolvermos um relacionamento íntimo com o Pai está relacionado ao quê? Ao perdão. Então, perdão não é um sentimento, é uma decisão que eu tomo. Amém? Eu decido perdoar, e Jesus cura o que isso causou na minha vida. Não é sentimento, não é mente racional, porque tem situações que, se você for pensar, seu desejo é de matar e não de perdoar. Não é verdade? Então, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. A falta de perdão é o quê? Uma insubordinação. Eu estou segurando uma ofensa, e Deus diz para mim: eu não respondo você. Você está segurando, e por isso você está livre do seu pecado, porque está segurando uma dor no seu coração, e isso está prendendo você. Segurar é prisão, tá? Então ele fala aqui de dívida e de transgressão. Perdoa os seus ofensores. Perdoa quem tinha uma dívida com você. Então dívida é o quê? É quando alguém toma algo que não pertence, tá? Ou que é tirado à força ou tomado com planos de pagar. O que é uma dívida? Eu comprei meu carro, né? E eu fiz uma dívida de 24 meses. E isso quer dizer que o carro é meu? Não. O carro só passa a ser meu quando eu pagar a última parcela. Dívida é isso. Minha casa, qualquer coisa. E tem gente que compra coisa com a dívida tão grande que a coisa se acaba e ainda está pagando o que nem existe mais. Não é isso? Muitas vezes a gente compra um eletrodoméstico, alguma coisa, aquilo ali, puf, acabou, e a gente está ali todo mês pagando o que nem existe mais, tá? Então, até que seja pago completamente, não pertence à pessoa. E na vida nós temos limites físicos e emocional. O que é transgressão? O que quer dizer?
você ultrapassou os limites, você defraudou alguém, você fala: alguém entrou no meu espaço. A transgressão é algo que você sabe que não pode fazer e faz. É a mesma coisa de colocar o meu carro em cima de uma calçada que é proibido estacionar, ou passar no sinal vermelho. Eu transgredi uma lei. Então, transgressão é você invadir um espaço, romper um limite que você sabe que não pode isso. Deus nos deu espaços pessoais, que é o quê? Qual o espaço pessoal? Nosso corpo. Nosso corpo, nossa personalidade, nosso espaço emocional. E quando alguém invade esse espaço, ele transgrediu um limite, seu limite, e entra na minha vida, no meu espaço, toma algo que me pertence, e agora eles se tornam o quê? Devedores. Tomaram algo de mim. Lá em João 20, 22 e 23, a palavra diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, mas aquele a quem retiverdes, lhes são retidos. Você está aprendendo, tá? Então, transgressão emocional são o quê? Críticas, palavras difíceis, humilhação, acusação, injustiça, defraudação. E essas palavras, elas entram numa zona emocional e ferem a nossa integridade. A crítica, ela entra diretamente na zona emocional. Aquela pessoa que foi criticada, ela começa a perder a confiança e a estabilidade emocional em relação aos relacionamentos. E você fala: agora você me deve alguma coisa. Essa pessoa está presa dentro de você. Todos nós um dia fomos transgredidos por alguém, e essas pessoas têm uma dívida conosco. Pode ter sido seu pai, com palavras duras, com críticas, tomou sua autoestima. Pode ter sido um tio que defraudou, invadiu um espaço emocional. Pode ter sido um vizinho, ou um amigo do seu pai, um amigo. Eles tomaram a sua autoestima, podendo também ser seu irmão, sua melhor amiga, amigo da família. Pode ter sido seu marido, e até mesmo o pastor, uma figura que você tanto confiava. Pode ter sido dentro de um quarto, pode ter sido dentro de uma sala de aula, pode ter sido dentro de um carro, qualquer lugar. Pode ter sido num terreno vazio, pode ter sido dentro de um banheiro de escola. Essas pessoas entraram nos seus limites. O problema é que eles estão em dívida, e você está esperando perdão e reconhecimento. Existe um grito, um choro sufocado, que nós gritamos diante do espelho e dizemos: você invadiu meu espaço, eu estou esperando que você pague essa dívida, estou esperando seu perdão, sua atitude de arrependimento, uma palavra que me encoraje e de reconhecimento do que você fez. Eu estou esperando que você pague essa dívida. E aí eu continuo.
Eu continuo andando com a minha vida pesada, o peso das dívidas. Eu quero construir algo, eu quero crescer, eu quero subir. E quando eu vou fluindo, andando, me submetendo, eu começo a cair. É como se o peso não me deixa alcançar o propósito. Para que a gente venha entender o perdão, nós temos que entender a falta do perdão. O que ela gera dentro de nós? Ela gera dor. E é essa dor que você carrega e que anda com você em todos os lugares. A dor não é sua, você não gerou, não seduziu, mas segura a dor de outra pessoa. Se colocou debaixo disso, e aonde você vai, é ativada essa dor. A dor da rejeição, a dor de saber que não foi desejada pelos pais, a dor de ter sido gerada no útero após uma sepultura de um filho, a dor de uma defraudação e uma invasão, a dor de ter alguém que tirou a sua virgindade, a dor daquele que você sabe que o papel era de proteção e foi alguém que te defraudou, que te descobriu e que invadiu os seus limites emocionais. E essa dor não é sua. Essa dor vira um peso, e o peso traz ressentimento, que vira amargura, e por fim o ódio. A dor e o peso, você anda para todo lugar, escuta a palavra, consegue se remover, mas não consegue derrubar os muros de separação. A sua vida espiritual, ela não anda no mesmo potencial espiritual que o Senhor tem para você. É como se você estivesse presa. É como se você se assassinasse. E quando alguém te fere, você carrega essa dor. Dói o que fizeram com você. E a amargura é o que você faz com você mesmo. Quando você não perdoa alguém que te feriu, que te defraudou, que traiu, que tirou sua inocência, que te feriu moralmente, tirando a sua autoestima. Existia um costume romano, toda vez que alguém matasse alguém, esse assassino tinha no seu corpo o cadáver amarrado, dedinho com dedinho, todos os lugares. Ele andava, comia, deitava, caminhava com o cadáver amarrado no seu corpo. E ele só conseguia se livrar desse cadáver quando ele entrava em putrefação, ia caindo os pedaços, e ele ia se livrando daquele cadáver. E quando ele se livrava completamente, estava com seus dias contados. Porque estava completamente contaminado. Isso é o que acontece quando nós carregamos mortos no nosso coração. Nós vamos andando, caminhando, mas estamos morrendo a cada dia com a contaminação do veneno da falta do perdão. Nós vamos acabando conosco. Eu me assassino e passo a viver carregando a dor e o ódio e a amargura. O Senhor
era 100% homem, 100% Deus. No momento em que ele foi crucificado, aquele caminho de crucificação, até chegar ao Gólgota, ele foi machucado, estraçalhado suas costas. E após ter feito isso, colocaram ele no madeiro rústico para cravar os cravos. Aquele homem ali, 100% homem, tinha todos os seus instintos humanos, carregava toda uma divindade, estava sujeito a abrir a boca e amaldiçoar. E aqueles algozes ali, aquelas pessoas ali, declarando crucificam. Aqueles algozes pegando aqueles cravos, enfiando na sua mão e nos seus pés. Qualquer ser humano, no seu instinto humano, abria a boca e amaldiçoava. Tudo que Satanás esperava era que ele abrisse um legado, que ele desse uma autorização para que todos nós estivéssemos debaixo de uma maldição vinda da boca dele. E naquele momento ali de profunda dor, ele abriu a boca e ele disse o quê? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso para nós? Ele não nos deixou respaldo bíblico nenhum para reter ninguém no coração. Nós não temos respaldo para segurar ninguém no nosso coração. Tudo que nós precisamos é liberar essas pessoas que nos defraudaram, essas pessoas que nos traíram, essas pessoas que entrou nos nossos limites emocionais, nos nossos espaços íntimos. E muitas vezes são pessoas que vieram com um propósito e uma função de nos cobrir, nos proteger, e foram as pessoas que nos desnudaram, nos defraudaram, nos envergonharam moralmente. Mas nem por isso nós temos respaldo bíblico para prender ninguém. Queridas, eu me lembro um dia que eu recebi um telefonema de um pastor na Inglaterra, pedindo que eu acolhesse uma mãe e uma filha na minha casa. Elas iriam viajar do lugar onde elas estavam para ir lá conversar comigo. Estavam numa situação bem difícil. Essa menina estava grávida e a mãe estava lutando para que ela não abortasse. E tudo que ela queria era abortar. Tinha um ódio terrível pelo pai. O pai era um pastor. E ela tinha um ódio que não podia nem ver o pai. E o pai estava terminalmente no leito, no hospital, esperando só a morte. Tudo que esse pai queria era ver a filha e falar com a filha. E a filha estava determinada a ver esse pai morrer, mas não ia dar essa oportunidade de falar com o pai. E aí eu recebi essa família, essa mãe e essa filha. Eram duas médicas. A mãe era médica, ela também era. E ela chegou e começou a falar que ela tinha sido abusada desde pequenininha pelo próprio pai. E que a mãe tinha conhecimento disso. E foi omissa em tudo. E agora ela estava grávida e não queria que o filho dela passasse por que ela passou. Aquela justiça dentro dela. E o pai morrendo, e ela disse que ele morra, mas eu não vou perdoá-lo. E naquela noite ali, eu fui pedindo direção do Espírito para conversar com ela e falar do plano de salvação que veio através de Jesus.
e que eu e ela tinha levado Jesus para aquela cruz, que nós tínhamos invadido todos os espaços dele, defraudado ele em todas as áreas, e falei do amor de Deus por ela, e que o perdão traria cura e libertava ela, e que aquele bebê não era um projeto dela, era um projeto de Deus. E ela questionou, e porque Deus não me protegeu, e que não sei o quê, aquele questionamento todo. E eu fui conversando com ela, e Deus foi falando. Ela foi para passar lá 3 dias, para que eu entrasse num processo. Dormiu na primeira noite, e no outro dia, quando eu acordei, ainda era 6 horas da manhã, estava as 2 na sala, com a mala pronta para voltar. E ali eu falei, disseram vamos. Abraçou a mãe, perdoou a mãe. E estava ali amando o filho. E queria chegar logo antes que o pai morresse. E quando ela chegou lá, que correu, o pai já estava. Quando ela entrou naquela porta, aquele homem abriu os olhos e disse, agora eu posso ir. E ela se ajoelhou ali e pediu perdão para aquele pai. E aquele pai pediu perdão para ela. Ela liberou ele do coração. E ele estava liberado. E sabe o que aconteceu? O quadro se reverteu. Esse homem até hoje está vivo, dando tudo para ela, cuidando do filho dela, protegendo ela, porque verdadeiramente o perdão cura e liberta. Sabe, isso é poderoso na vida de uma pessoa. Eu me lembro, quando eu me casei, assim que eu me casei, meu marido tinha uma loja no interior. Interior, dizem, né? Lá em Recife, é Ipujuca. Quem conhece Ipujuca aqui? E lá em Ipujuca, tem uma festa anual lá, que é a festa de Santo Cristo. Então a cidade fica em festa, é parque pelas ruas, a banda tocando nas ruas, na praça. E meu marido tinha uma loja. Sabe aquelas lojas tipo um magazine que vende de agulha a pinico? Vende tudo. Vendia tudo. E naquela semana de festa, nós abastecíamos a loja completamente, porque sabíamos que iria ter muita gente na festa, iriam comprar. E sabe o que acontecia? Tinha 2 fichários. A ficha de pessoas que vinham liquidar sua dívida e pessoas que vinham renovar sua dívida. Por quê? Porque compravam ali roupa para filho, panela, pinico, tudo que você pensar, chapéu, tudo tinha ali, tecido. E eles compravam por o ano todo e passava 12 meses pagando. Quando chegava no dia da festa ali, eles já pagavam a última e faziam um novo crediário. Aí tinha os 2 fichários. Os fichários de quem pagou tudo, que eram os fichários que iam ser queimados e jogados fora, e os fichários de quem tinha renovado aquilo ali. E tinha pessoas que não compareciam, porque é uma festa onde vai muita romaria, muita pessoa de rural, com a família, com tudo, para passar aqueles dias de festa ali. E eram as compras que eles faziam nessa loja. Aí tinha ficha que as pessoas não compareciam, ou porque estavam doentes, ou porque não teve condições de ir, ou porque morreram. E aí quando acabava a festa, né, meu marido fechava as portas ali e fazia o balanço. E ele falava assim, traz os fichários, traz os 2 fichários. Aí vinha o fichário de quem pagou, de quem não pagou e os novos crediários. E aí ele pegava o fichário de quem não pagou a última prestação. E ele dizia, traz o carimbo aí, o carimbo vermelho.
E ele pegava aquelas fichas e ele fazia: pago, pago, pago. E rasgava, juntamente com todas aquelas que foram liquidadas. E aí, quando chegava o ano que era de festa, e que essas pessoas chegavam lá e diziam: olha, seu neto, eu quero que o senhor me perdoe, que o senhor me dê uma chance. Eu não pude vir o ano passado. Eu queria fazer novos crediários, mas eu quero pagar a minha dívida. E ele ia lá e pegava o fichário, ficava olhando. E ele falava assim: você não está aqui não. Alguém veio, pagou. Você tem certeza que não veio? Aí ele disse: tenho certeza, eu não vim. Procure mais. Ele disse: não. Alguém pagou a sua dívida. Aqui está a sua ficha para você fazer novos crediários. Sabe o que é isso, queridos? É o que Deus fez por mim e por você. Nós não podemos pagar a dívida, mas o sangue dele liquidou a nossa dívida. E por isso nós não podemos condenar ninguém e nem reter ninguém com dívida em nossos corações. É assim que Deus faz conosco. Perdão não é sentimento, é decisão. Perdoar é arcar com prejuízo. Sabia? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos homens. 2 casados e 1 ainda solteiro. O Bruno ainda é solteiro. Não é, Renatinha? Não estou falando isso porque ela conhece ele. Quem sabe é profético? Não sabemos. Nossa, se ele souber que eu estou falando isso. Meu Deus do céu. Pronto, eu tenho um filho chamado Tiago Lacerda, casado com Lorena Chaves, uma cantora, não sei se vocês conhecem. Tenho 2 netinhos, José e João. A coisa mais linda. E o mais velho, casado, que ainda não tem filho, casado com uma moça também maravilhosa, Sheila Batista. E eu tenho o Bruno. O Bruno ainda que está esperando a amada, encontrar a amada. Né? A amada tem que esperar mesmo, porque a mulher tem que esperar ser encontrada. Ela é encontrada. Porque tem muita Boaz esperando encontrar sua amada. Amém? E aí eu tinha 3 filhos e eu moro num apartamento que a sala era enorme. Foi lá que começou a igreja. Davam umas 100 pessoas ali sentadas. E eu falava para os meninos assim: não jogue futebol na sala. E aí, tá bom. Aí eu saí, quando eu voltei, lá vem Bruno, correndo. E diz: mamãe, você me perdoa? E eu falei: Bruno, o que você fez? Mamãe, por favor, me perdoa, mamãe. E eu: meu Deus. E aquele: mamãe, por favor, me perdoa, ajoelhada. Perdoa, mamãe, perdoa. E eu ali, já achando graça com aquilo, disse: tá, Bruno, eu perdoo. Mãe, eu quebrei o vaso da sala. Bruno: mãe, você já me perdoou. Sabe o que é isso? Perdoar é arcar com prejuízo. Tá? Mais importante é o seu filho, mais importante é a pessoa, não é aquilo que foi destruído, não é aquilo que foi quebrado, não é nada, porque Deus restitui, Deus dá tudo novo. Mais importante é ele, é o meu filho. E nós precisamos liberar mesmo, não reter nada, não reter nada. E tudo que Deus espera de você é uma liberação. Eu quero dizer para você que eu só vivi a restauração plena do meu casamento quando eu saí da posição de vítima e me tornei intercessora. Quando nós demoramos a perdoar, nós saímos da situação de vítima para vilã.
Eu me lembro que essa menina, quando ligou para mim, ela disse: apóstola, o perdão maior que eu pedi foi a Deus por ter demorado a perdoar. Quase que eu perco a minha vida, perco o meu filho, perco a minha família e perco meu pai, por causa da falta de perdão. Então muitas vezes nós temos que pedir perdão a Deus pela demora de perdoar. Nós precisamos verdadeiramente fazer isso. A palavra de Deus disse: tira a pedra. Tira a pedra. Você lembra quando Jesus ali se deparou com a morte de Lázaro? Lázaro é o melhor amigo dele. O melhor amigo dele. E Marta foi ao encontro dele, falou, questionou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E ele manda chamar Maria. Sabe por quê? Porque Marta não alcançava. Quando ele falou que ele ia ressuscitar: sim, Senhor, ele há de ressuscitar no terceiro dia. Oh, a resposta de Marta. Ela não conseguiu compreender. Mas ele disse: chama Maria. Porque Maria era aquela que sentava aos pés do Senhor. Aquela que tem intimidade. Sabe o que está falando. E ali ela questionou, foi ao encontro dele, questionou do mesmo jeito que Marta fez. E Jesus chorou. Jesus se importa quando nós temos intimidade. A minha causa é a causa dele. Jesus, ele sabia o que ia acontecer, porque ele carregava a divindade plena. Mas ele chorou a dor de Maria. Ele chorou com ela. E disse: aonde foi colocado? E ela disse: foi ali. E Marta disse: não, Senhor, já é de 4 dias, já está fedendo. Marta foi racional. Existia um costume judaico que ninguém poderia enterrar ninguém depois de 4 dias, porque poderia correr o risco de ressuscitar, de se acordar. Aí ela falou: já faz mais de 4 dias, Senhor, já está fedendo. Sabe o que é isso? É quando nós enterramos os nossos sonhos. Quando a gente morre para algum projeto. E o Senhor disse: tirai a pedra. Ele não era Senhor. Ele poderia ali fazer qualquer coisa e dizer: ó pedra, suma daí. Não. Ele mandou tirar a pedra, sabe por quê? Porque Jesus não tira o que o homem coloca. Jesus não vai tirar as pedras que você colocou, enterrando seus sonhos. Mas se você tirar essa pedra, Ele cura o que a pedra causou e traz ressurreição nos seus sonhos. Ele traz você de volta aos seus sonhos. Sonho em qualquer área da sua vida. E aí Ele chama Lázaro. E Lázaro vem o quê? Todo preso, todo atado. Tem muito amigo de Jesus que está todo atado, todo preso. E o Senhor vira para aquelas mulheres que estavam lá e diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Mais uma convicção de que você é libertadora. Ele não falou para os discípulos homens, Ele falou para as mulheres. Ele falou: leva ele ali. Onde elas estão ali? Está entendendo? O poder que você tem, a autoridade que você tem. E você vem com esse propósito. Você é libertadora. Você é libertadora. Aonde você entra, há poder e libertação em todas as áreas. Ele quer que você tire as pedras da sua frustração conjugal, da
sua frustração no seu leito, da traição que feriu e que você abafou isso, porque você se preocupa mais com sua imagem e reputação do que verdadeira com a essência do Pai. Precisamos fazer um verdadeiro cortejo, sabe de quê? Da nossa reputação. Para que a verdadeira imagem de Cristo esteja em nós. E o Senhor diz: tirai essa pedra, para que haja ressurreição. Existem pessoas que te devem sensibilidade, ou entendimento, te deve explicação. Alguém te deve dignidade, afeição, validação, liberdade, confissão, uma vida melhor. E você acha que essa pessoa que vai ter reconhecimento dos seus atos e vai te pedir perdão? Ninguém te deve nada. Tudo já foi pago. Alguém pagou a sua dívida. Você é livre. Você é livre. O Senhor disse: eu vou marcar suas vidas. Eu vou marcar suas transgressões. Foi isso que Deus fez. E você está aguardando a quem? Foi quando eu perdoei verdadeiramente que Deus restaurou o meu casamento. Sabe o que é perdoar a amante do seu marido? Sabe o que é fazer uma oração com compaixão e misericórdia de forma genuína? E Deus transformar a vida imediatamente? Ai da estrangeira, ai da amante, quando a verdadeira mulher se posiciona. E foi nessa hora em que eu me coloquei diante do Pai, perdoei, que eu comecei a ser inundada pelo amor de compaixão e misericórdia. Eu não lutava pelo homem, eu lutava pelo Filho de Deus. Eu não lutava pelo marido, eu lutava pelo pai dos meus filhos, para que a iniquidade não se propagasse, o ciclo da ferida não aumentasse, mas que meus filhos fossem benditos nos seus casamentos. E o Senhor trouxesse renovo em todas as áreas da minha vida. Eu já faço 16 anos que eu sou viúva. Muito bem, obrigado. Viúva feliz. Sabia? Sabe por quê? Eu não perdi um homem para o mundo, nem para as amantes. Perder para Deus é ganho. É discernir que a missão dele acabou, mas a minha continua, e por isso eu estou aqui hoje. Está entendendo? O que é isso? Discernir aquilo que Deus tem para você. E muitas vezes, queridas, não é só perdoar quem te afetou, mas é perdoar quem você afetou. Porque muitas vezes nós lembramos do que ouvimos e nos esquecemos do que falamos. Nos lembramos do que se fazem conosco e se esquecemos do que fizemos com os outros. Nós muitas vezes estamos presos no coração de alguém. E tudo que precisamos que é a ativação espiritual da nossa memória, para trazer às claras aquilo que aconteceu, para que possamos ter a oportunidade de fazer nosso caminho de volta e trazer remissão no nosso coração e ser liberado do coração de outras pessoas. E às vezes estamos sendo presos, a nossa vida não anda, a nossa vida ministerial está presa, a relacional, a nossa vida familiar, porque estamos presas no coração de pessoas que ferimos e magoamos. Eu vou contar uma historinha para você, minha. Eu já falei para vocês que eu tenho três filhos. E eu tenho um filho do meio, que numa fase muito difícil. Eu já era pastora da igreja, já trabalhava
já estava ministrando. E eu cheguei em casa, e esse filho já estava numa faixa de 17 anos por aí. E esse filho estava adorando a Deus com o violão dele, cantando, adorando e chorando. Eu entrei em casa e eu vi aquela situação. E eu disse, ai, que maravilha, porque não tem coisa que realiza mais uma mãe do que o filho que ama a Deus sobre todas as coisas. Ela tira toda a carga de preocupação, porque não mais ela é o Deus que ele crê, que cuida dele. E aí isso foi segundo dia, a mesma coisa. E no terceiro dia, quando eu cheguei, a minha secretária chamou a minha atenção. Querido, quando a mula de Balaão fala, alguma coisa está acontecendo. E ela me chamou a atenção e disse, Dona Graça, a senhora precisa ver o que ele tem. E eu falei, o que está acontecendo? Ele está adorando a Deus, ele está aí dentro desse quarto 3 dias, ele não come, ele só canta e chora, e está acontecendo alguma coisa. E eu falei, como assim? E entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, eu perguntei, Tiago, meu filho, está acontecendo alguma coisa? Ele olhou para mim e disse assim, sim, mãe, tá. Mãe, faz 1 semana que um sentimento de morte tomou meu coração, que o meu desejo é morrer, mãe. E eu estou lutando aqui, adorando a Deus para ver se eu encontro vida. E eu olhei para ele assim, falei, filho, aconteceu alguma coisa? Fiquei desesperada. E eu comecei a já agir de uma forma, Senhor, eu estou cuidando de vida, de famílias, e a minha casa está morrendo, Senhor, o que é isso? E ali eu comecei, e aí meu marido chega, entra pela porta, e eu disse, Neto, está acontecendo alguma coisa? Tiago está assim, ele disse, não, Catulinha, isso não é nada não, isso deve ser um namorado, uma frustração. Olha, homem é fogo, viu? E foi para o quarto dele. E eu disse, Senhor, eu não saio daqui. Eu quero hoje ir no teu tribunal. Se eu tiver que me confrontar com Satanás, pois eu quero a resposta do que está acontecendo. Eu quero a resposta do que está havendo com a vida do meu filho. E eu sentei ali na frente do mar e fiquei ali, ó. Quando foi 5 horas da manhã, eu não aguentava mais de tanto clamar, de tanto pedir. Eu ouvi uma voz. E ele disse, filha. E eu olhei para o lado, meu coração acelerou, e ele disse, filha. E eu disse, fala, Senhor, tudo que eu preciso é ouvir tua voz. E ele disse, você se lembra quando você teve Tiago? E você chegou em casa, saiu da maternidade, chegou em casa, entregou ele para sua mãe e para sua sogra, e voltou para o hospital, porque você estava com o vírus da meningite. E naquela época, vírus da meningite, a gente ficava isolada, tomava tanto remédio que o leite secou, eu não pude amamentar o meu bebê. Eu saí da maternidade e entreguei ele. E ele disse assim, agora, na idade da escolha e da razão, ele está perdido, porque o espírito de abandono e rejeição entrou no coração dele. E ali eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tinha culpa, eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje, eu não tinha noção do poder que eu poderia ter para repreender essa enfermidade e continuar amamentando meu filho e cuidando dele. Senhor, me ajuda, e agora? E ele disse, vai lá no quarto, pega seu bebê no colo, chama seu marido, pede perdão para ele. E eu disse, Senhor, eu vou. E eu corri no quarto, falei com meu marido, e ele disse, vamos sim, Deus falou com você, então vamos.
E quando eu entrei no quarto, ele continuava chorando e cantando. E eu olhei para ele e eu falei: filho, você me perdoa por isso que aconteceu? Não, mãe, você não teve culpa, não tem nada a ver. Eu falei: filho, por favor, olha nos meus olhos, você me perdoa? Ele disse: perdoo, mãe. Naquela mesma hora, o colostro espiritual caiu sobre ele. Aquele menino até hoje é conhecido como sorriso. Ele sorri com os olhos, ele é lindo, ele é feliz. Nada abala, tudo ele. O propósito dele com Deus é grande. Ele está há mais de 21 dias, um propósito de jejum só com água, porque ele quer uma direção de Deus para algo. É um menino que ama a Deus, que é feliz. Sabe o que é isso? O perdão tirou a morte da minha panela. O perdão tirou a morte da minha casa. E é isso que nós temos que fazer, é perdoar, é liberar, é amar. Seja quem for, seja seu pai, seja seu irmão, seja seu patrão, seja qualquer pessoa que defraudou sua área emocional. Eu não tinha culpa dessa situação, mas a gente não pede perdão só quando tem culpa. Qualquer comportamento que invade os limites emocionais e agride a pessoa, nós precisamos fazer nosso caminho de volta e pedir perdão. Está entendendo? É muito mais profundo do que possamos alcançar. E talvez hoje você precise fazer isso. Talvez hoje você precise perdoar seu pai, ou perdoar sua mãe que tentou te abortar, ou perdoar alguém que te traiu, alguém que defraudou o seu leito, alguém que te jurou promessas de fidelidade, de lealdade e que não foi fiel a isso. Alguém que te ofendeu na sua integridade, alguém que te humilhou, que te intimidou. Palavras de intimidação paralisa o chamado. E muitas vezes uma palavra só é um muro na sua vida. Acabou. Você não vai dar para isso. O que você está fazendo, seus filhos vão fazer com você. E vem a sequência. E nós vivemos a vida toda fazendo da nossa vida um ciclo de infelicidade, buscando no outro aquilo que só Jesus pode nos dar. Hoje é dia. Hoje é dia de liberar. Hoje é dia de tirar a pedra. Ainda há tempo. Eu não sei a idade sua, nada, mas eu quero dizer que a sua idade cronológica não tem nada a ver, porque o seu espírito continua lindo. O seu espírito continua cheio de vida. E ainda há tempo. Ainda há tempo de fazer caminhos de volta. Voltai às veredas antigas e reparai o caminho e andai por elas. Hoje você vai poder sair do seu lugar e liberar. Queria que você se levantasse. Queria que você... Tem adoração aqui? Vamos fazer uma adoração. Queria muito que você aí no seu lugar tomasse uma decisão hoje. Tirasse a pedra. Liberasse. Talvez seu marido precise ser alcançado, porque ele está preso no seu coração e não consegue ver a luz. Talvez seu pai, sua mãe precisa ser liberado hoje.
Hoje é dia de tirar e desobstruir o canal para que o fluxo da vida seja preenchido. E ela tenha continuidade a ponto de te dar autoridade e autorização para estabelecer sua casa como objeto de louvor. Para estabelecer o propósito de Deus em sua vida. E assim como Lázaro teve que sair daquele lugar, profeticamente você precisa sair desse lugar de morte e entrar nesse ciclo da vida. E você vai poder sair do seu lugar. Dentro de você, você vai dizer: eu estou deixando isso, eu estou liberando isso, eu estou perdoando. Não porque eu sinto, mas porque é uma decisão. Entre essa situação e o meu Deus, eu prefiro uma vida íntima com Ele, a ponto de poder ter liberdade de ter uma vida segundo o propósito de Deus. Uma vida espiritual de plenitude, de crescimento. Uma vida relacional de crescimento, de edificação. Uma vida profissional reconhecida, crescente, criativa. Precisamos disso. E também pedir ao Senhor que ative a sua memória espiritual, para que as pessoas que estão prendendo você no coração te liberem hoje, para você viver o verdadeiro propósito de Deus. Não vão estar mais retidos nem no seu coração e nem você no coração de Deus. Mesmo atado, mesmo preso, mesmo pulando, ele saiu. E você vai sair do seu lugar. E você vai vir aqui para frente. E você vai sair e vai dizer assim: Senhor, esse ato profético é a minha decisão de liberar todas essas pessoas que me defraudou. E todas as pessoas que de alguma forma eu feri e machuquei. Eu quero agora sair desse lugar de prisão e ter esse fluxo de vida da origem do Senhor. Porque foi através desse sangue que remiu a minha terra, para que hoje eu pudesse ter restituição. Tem pessoas que vão ser curadas por causa da sua liberação hoje aqui. Tem lares que vão ser restauradas por causa da decisão que você está tomando aqui. Tem saúde que vai ser restaurada. O espírito de opressão e depressão não vai prevalecer mais na sua vida, porque você tomou essa decisão de sair desse lugar de morte e entrar nesse ciclo da vida. E você vai fazer isso hoje. Se você tem como caminhar, talvez daí aqui dá uns 3 passos só. Mas você profeticamente está dizendo: eu estou saindo desse lugar. E você vai fazer isso agora, debaixo de adoração. Envolto em tua presença. Deixa Deus tirar a decisão hoje de liberar. Não é pelo que você sente, é pela decisão de viver um novo tempo de Deus. Faça suas entregas agora e deixa a adoração te conduzir. Vem com teu poder agora. Vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti.
intercessores podem ministrar aqui. Não vim atrás de bênção. Pode ministrar os intercessores, pode tocar no coração. Jesus não deves nada. O Senhor está aqui. Para mim, Ele está ressuscitando seus sonhos. mais do que Ele está limpando o seu leito. podes fazer. Ele está trazendo cura. Só quero a ti. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Tu és poderoso, Pai. Quero a ti. Nada Senhor, tu és grandioso, Pai. mais, nada mais, Oh, Senhor. nada além de ti. Oh, Senhor, tu Só és maravilhoso. quero a ti. Oh, papai. Nada O mais, Senhor conhece o coração das tuas filhinhas. nada mais. O Senhor sabe o que elas estão liberando agora, o que elas estão largando, De ti. o que elas estão Só quero buscando viver os teus sonhos. ti. Nada mais, Senhor, elas estão recebendo a aceitação. A rejeição não terá mais poder sobre a vida delas. só quero Porque elas entenderam, Senhor, que ela é um plano seu. Não é um plano de homem, Senhor. Elas são o encanto do teu coração. E o Senhor tem uma história para cada um. O Senhor tem uma agenda. O Senhor tem algo que já foi estabelecido desde a fundação para a vida de cada uma delas. Por isso, Senhor, vem com o teu manto agora. me satisfaz. Vem, recebe, Senhor. Recebe, eu declaro liberadas Uma vez para a ressurreição e vida os meus em todas as olhos áreas em delas. ti, nada Eu declaro que a mais partir de agora elas satisfaz. não vão carregar mais esse morto no coração, mas ela vai carregar a vida do teu espírito e a esperança viva da restituição através do teu sangue. Nada mais me satisfaz. Por isso nós declaramos agora que há uma liberação e todo peso saia e elas sejam prontas para viver aquilo que o Senhor já preparou. Olhos em ti, Eu creio que muitas delas vão chegar em casa e vão encontrar um cenário diferente, porque a presença do Senhor liberou bênção para toda a sua geração bendita, Senhor. Eu declaro que todo espírito de opressão e depressão não prevalecerá. A casa será inundada pelo teu espírito e pelas águas do teu espírito. Nós declaramos vida a partir de agora, Senhor. Nós declaramos vida, Pai. Vida, e somos gratos, Senhor, nada mais porque Tu és um Deus, Senhor, que ativa a nossa memória e traz às claras o que está no escuro, para que a luz prevaleça em todas as áreas da nossa vida. E nós te agradecemos por esse momento, Pai. E sabemos que a Tua obra continua, que o Teu poder está neste lugar, Senhor. E nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Abrace essa pessoa que está do seu lado. Abençoe ela. O Senhor colhe suas lágrimas e derrama sobre você a resposta dele.